meu nome é Alex Santana, eu sou médico veterinário, tenho doutorado em anestesia e é um grande prazer estar aqui hoje conversando com vocês num evento tão grandioso, juntando aí, falando de ciência, juntando as anestesias, vamos dizer assim, tanto a anestesia médica quanto a anestesia veterinária, né? A gente sabe o quanto a anestesia é uma situação pontual, onde é uma situação de bastante crítica, vamos dizer assim, de um paciente quando precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico. E na veterinária não deixa de ser diferente, a gente sabe o quanto os animais hoje estão inseridos dentro da família, e seja um animal de alto valor zootécnico ou não, ou simplesmente um animal que está dentro da família, que é mais um membro ali da família, e não é diferente quando a gente fala de anestesia veterinária. A gente também enfrenta das mesmas situações que os médicos enfrentam quando se fala, quando se precisa submeter um paciente à anestesia, os cuidados também são os mesmos. A gente tem os mesmos cuidados do que os cuidados que se tem na espécie humana. Então, é um grande prazer a gente fazer um evento tão grandioso, onde a gente pode juntar a medicina veterinária com a medicina, falando de um tema que a gente gosta tanto, que a gente faz tanto, que a gente vive e estuda tanto para fazer, que é a anestesia. É um grande prazer para mim falar sobre isso aqui e dividir um pouco das situações com vocês. Vocês viram aí anteriormente um pouco do meu currículo e é o tema da nossa palestra. A gente vai falar de anestesia veterinária, falando um pouquinho dos adjuvantes anestésicos que podem ser utilizados aí, independente da técnica anestésica, seja anestesia inalatória, anestesia intravenosa. Então, a gente vai conversar um pouquinho e jogar alguns insights aí. Não quero que seja uma coisa muito pesada. Eu vou alternar a tela com a tela dos slides aqui, para que a gente possa conversar de uma forma mais fluida sobre a anestesia, seus vários pontos aí que a gente quer tratar hoje, sobre analgesia e anestesia multimodal, né? Algumas situações que têm se mudado nos últimos anos quando se fala da anestesiologia. A gente sabe que a anestesia é uma arte muito, vou chamar de arte, como ciência, como queiram, né? Mas é uma arte muito recente aí do final do século XIX, 1845, 1846, onde até então as coisas eram muito primordiais, existia uma tentativa de se abolir a dor, o que é nada mais do que uma coisa divina e linda, onde a partir de então, do final do século XIX, começou a medicina como um todo, evoluiu muito a partir do advento da anestesia, e as pessoas e os animais não precisavam mais sentir dor quando se precisava de um procedimento cirúrgico, por assim, de forma bastante simplória, dizendo, né? E a anestesia, nesse ponto, a partir dali, evoluiu muito e sofreu também várias mudanças no decorrer dos anos, né? Ali a gente tinha, propriamente dito, e eu vou me antecipando um pouquinho do slide, mas já falando nesse momento que surgiu a anestesia, ali sim a gente tinha anestesia livre de opioides, era anestesia por si só, se usava um agente inalatório, primordialmente, clorofórmio, éter, óxido nitroso, não vou entrar na história pontual agora, mas se usava esses agentes e nada mais, se fazia inconsciência e a analgesia que esse agente dava, e a partir dali, então, se fazia o procedimento cirúrgico que precisava ser feito. De alguns anos depois, começaram a surgir alguns fármacos que conferiam maior estabilidade hemodinâmica e analgesia, não necessitando usar necessariamente somente um agente, como agente inalatório, que causava algumas situações hemodinâmicas desfavoráveis, o que a gente não gostaria que existisse. Então surgiram os opioides e aí então os conceitos de anestesia balanceada, vamos dizer assim, né? E aí então as coisas começaram a mudar um pouquinho e algumas outras coisas foram acontecendo dentro da história e dentro da anestesia, que são alguns pontos que a gente vai tratar por aqui, tá? A anestesia para mim, eu vou alternar os slides aqui e minha tela, né? Mas a anestesia para mim nada mais é do que isso, nada mais é do que um mise en place. Quem conhece, quem gosta de cozinhar sabe que quando a gente fala de cozinha, a gente precisa ter aí a configuração do que a gente vai trabalhar e saber combinar cada situação ou cada ingrediente exatamente para que no final a gente tenha um prato harmonioso, gostoso, que seja um resultado satisfatório para aquilo que a gente quer. Na anestesia não deixa de ser diferente, né? O que a gente quer, esse é o mise en place. Vamos aqui para frente ver se os meus slides vão funcionar. Acho que funciona aqui, vamos ver. Opa, vamos aqui para frente. Esse é o mise en place. E na anestesia não é diferente. O que a gente precisa é conhecer muita farmacologia, os agentes, e saber fazer essa combinação para que no final a gente tenha um resultado satisfatório, a gente tenha a segurança do nosso paciente, a gente tenha a inconsciência desejada, o relaxamento desejado, a amnésia desejada, a manutenção hemodinâmica e fisiológica desejada, e a analgesia, principalmente, desse nosso paciente com essa combinação dos vários agentes que provoquem a menor instabilidade, os menores efeitos colaterais possíveis e o melhor resultado,
que é aquilo que eu quero entregar para o nosso paciente. E a anestesia vinha, né, como eu falei para vocês, lá do início da anestesia, quando se criou a anestesia com os fármacos, agentes inalatórios por si só, é uma anestesia muito basal, e então foram sendo introduzidos outros fármacos para se fazer analgesia. Os opioides foram um dos principais fármacos, primordialmente introduzido aí, onde veio junto com o conceito de anestesia balanceada, onde eu tinha alguns pilares, então, para se fazer essa anestesia, e o pilar principal da anestesia, da analgesia, era o pilar dos fármacos analgésicos opioides, e em um segundo plano os fármacos dos anti-inflamatórios não esteroidais, que também são fármacos analgésicos utilizados, então, dentro desse protocolo de anestesia. Basicamente era assim: a anestesia balanceada se baseia, né, a redundância da palavra, mas se baseia numa analgesia com os opioides, e a anestesia, aí, seja ela com uma anestesia intravenosa ou fármaco inalatório de uma forma por si, né? Mas a gente sabe, hoje, que na analgesia existem os vários caminhos de se provocar a analgesia e vários fármacos também que podem ser ligados estruturalmente introduzidos nesse protocolo de analgesia. Isso a gente chama de analgesia multimodal. São os vários modos, as várias formas, de se fazer essa analgesia com os vários fármacos aí, os vários caminhos onde a gente pode trabalhar com esse fármaco, né? Desde os anti-inflamatórios não esteroidais, os opioides também fazem parte desse protocolo, alfa-2 agonistas, cetamina, né? Os inibidores NMDA, antagonistas NMDA, lidocaína, sulfato de magnésio, beta-1 bloqueador e o bloqueio regional, que os fármacos anestésicos vão estar ali fazendo esse bloqueio regional. Então, a anestesia, ela, de bom tempo para cá, tem deixando esse conceito de ser uma anestesia balanceada para ser chamada de uma anestesia com uma analgesia multimodal. Mas por que essa retirada de cena, ou o holofote, retirado o holofote de cima dos opioides, né, e jogado para cima de todos os outros pilares? Qual que é o interesse e por que reduzir esses opioides? A gente sabe que os opioides são, então, a base da analgesia, da anestesia, desde muito tempo, né? Desde a sintetização desses opioides há mais de 50 anos atrás. A analgesia, vou mudar aqui a minha figura para não atrapalhar a apresentação. Analgesia com estabilidade hemodinâmica. Então, a partir dali, onde a gente tinha a inalatória pura, que era realmente ali a anestesia opioide-free, a gente passou, então, a ter uma anestesia balanceada, onde a gente começou a ter menor interferência, menor instabilidade hemodinâmica que os fármacos inalatórios puros, óxido nitroso, cloroforme, o éter, causavam nesse paciente. A gente começou a ter uma melhor qualidade analgésica e de sedação, de consciência, de estabilidade hemodinâmica, principalmente nesse nosso paciente. Porém, os fármacos opioides não deixam de causar alguns efeitos colaterais também, né? Eu vou mudando aqui para a gente não atrapalhar, apesar de fazer esse tudo na tela. Os fármacos opioides também não deixam de causar alguns efeitos colaterais que a gente não quer. A gente não quer muitas coisas disso, muitas coisas que esses fármacos estão causando. A sedação é desejada, uma sedação prolongada. A gente não quer que isso aconteça no pós-operatório, pós-centro cirúrgico, né? Vários efeitos gastrointestinais que os opioides causam também. Efeitos como vômito, ilho paralítico, gastroparesia, constipação. Lembrando que o trato gastrointestinal tem relação direta com a imunidade do nosso paciente. Existe uma imunomodulação feita por esses opioides que pode acontecer, além do que uma imunossupressão que também pode acontecer, também por conta desses efeitos em trato gastrointestinal. Isso é muito importante a gente lembrar e saber que alguns efeitos são por conta disso, né? Prurido, principalmente quando se trabalha com opioide em neuroeixo, pode acontecer prurido ou não, né? Ou por via sistêmica. Depressão respiratória, talvez, e depressão cardiovascular, talvez sejam das principais intercorrências e efeitos colaterais que a gente não quer desses fármacos opioides, além do que a hiperalgesia. A gente sabe alguns estudos, inclusive eu vou colocar mais à frente, ligados ao remifentanil, um opioide usado dentro do centro cirúrgico de alta potência, que tem alguns efeitos alguns efeitos sobre essa, então, falando de hiperalgesia nesses nossos pacientes também. Um trabalho recente que saiu em 2018 na Perioperative Medicine, na revista, mostrando o alto uso desses opioides, vou colocar aqui em cima, mostrando então o uso e abuso desses opioides dentro do meio dos anestesistas, e mostrando um pouquinho dessa pirâmide, como funciona essa evolução e esse conceito
da anestesia multimodal. A gente tinha, até então, dessa forma, então, o velho caminho, né, é uma figura do mesmo paper relacionado, mostrando aí a base da analgesia dentro da anestesia, como os opioides, tanto da analgesia intraoperatória quanto pós-operatória também, né? Aí em cima, então, opioides, fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, a ketamina, entrando a anestesia regional e por cima, lá por último, a lidocaína e a dexmedetomidina usada como fármacos analgésicos por si só. Essa era a base da nossa anestesia, quando a gente falava de anestesia balanceada. Algumas coisas mudaram, é o que a gente vem falando hoje. Os opioides se tornam a ponta dessa pirâmide, sendo usado em situações pontuais e de uma forma pontual também, quando se fala de dose e conceito. E a base que a gente tem ali dessa pirâmide deixa de ser esses opioides e passa a ser, então, a anestesia regional, alguns outros anti-inflamatórios não esteroidais, usando um pouco mais dessa lidocaína, sulfato de magnésio, que tem entrado nesse protocolo anestésico, os inibidores NMDA, antagonista NMDA, como a ketamina, e os alfa-2 agonistas, como a dexmedetomidina também. Então, se dá mais valor a outros fármacos, se tira de cena um pouco mais os opioides, para se dar aproveitar desses efeitos benéficos dessa analgesia multimodal que a gente tem quando se fala dos outros fármacos aí adjuvantes anestésicos, né? Então a gente tem os dois cenários, o velho caminho aí, o velho cenário, onde a gente tinha os opioides como base dessa anestesia, e esse novo cenário, onde a gente tem a base da anestesia sendo anestesia regional, fármacos anti-inflamatórios e outros fármacos aí ligados dentro da analgesia multimodal desse nosso paciente, certo? Então, por que reduzir esses opioides quanto a questões sociais também? A gente, apesar de ser médico veterinário, a gente não deixa de estar inserido nesse meio e ser causador e provocar uma grande circulação desses fármacos dentro do nosso meio social. E alguns dados mostram a grande importância disso e o grande malefício que isso traz dentro da sociedade também. A gente tem alguns dados dos Estados Unidos de 2016, onde o abuso de fármacos opioides foi a quinta maior causa de morte nesse país. Isso é bastante preocupante. Não sei se no Brasil a gente tem esses dados especificamente. Com certeza na medicina veterinária a gente não tem, mas a gente tem que se sentir responsável por fazer parte desse meio também e provocar essa maior circulação desses fármacos dentro desse meio. A gente tem aqui, em 2016, 116 pessoas morreram todo dia por conta de overdose de opioide nos Estados Unidos. Olha só a situação que chega um país com um descontrole total desse uso desses fármacos. 11,5 milhões de pessoas fazem uso desses fármacos opioides e levando a um custo de em torno de 504 bilhões de dólares, um custo econômico por conta desse abuso de opioides acontece nos Estados Unidos. Essa é a grande epidemia em números dos opioides nesse país, né? E o que fazer então? O que a gente tem que fazer é usar mais a cabeça, né? A gente tem várias outras formas de se fazer a mesma coisa, diferente, com muito melhor resultado nessa situação. A gente pode muito bem usar os vários pilares, os vários caminhos, produzindo melhor conforto, melhor qualidade de processo de protocolo anestésico nesse nosso paciente, né? Chegando ao mesmo resultado. A gente tem que entender um pouco os princípios dessa combinação desses fármacos no tratamento da dor. Então a gente tem que nada mais, nada menos do que entender um pouco e fazer essa revisão farmacológica dentre os fármacos alfa-2 agonistas, da lidocaína, da cetamina, do sulfato de magnésio, do esmolol, que a gente tem pouquíssima coisa na medicina veterinária quando se fala de analgesia, anti-inflamatórios não esteroidais, abusar e usar dos bloqueios regionais de uma forma muito mais ativa. E é isso que eu vejo hoje na medicina veterinária acontecendo nos últimos anos, graças a Deus. Muita coisa tem mudado, muito conceito tem mudado, e essas coisas têm acontecido, né? Tem acontecido uma grande mudança, assim como eu falei, uma arte, uma ciência muito nova, e muita coisa desse tipo tem mudado, né? A gente tem entendido, e vários colegas têm entendido, como funciona literalmente essa situação de controle analgésico, quando se fala de analgesia multimodal. Dessa forma, a gente está reduzindo esses efeitos colaterais de cada droga e tirando os fármacos opioides de cena, reduzindo todos aqueles efeitos colaterais que eles causam, que a gente viu ali, né? Reduzindo esse risco de disfunção do sistema de dor, como a dor crônica, alodínia, hiperalgesia, que a gente via e relatava com o uso e o abuso dos fármacos opioides como base e sustentação do protocolo anestésico e analgésico, e atuando, então, dessa forma sobre as diferentes vias de analgesia, isso que a gente chama, então,
de analgesia multimodal, utilizando esses efeitos secundários, inclusive de sedação, de tranquilização, também no processo de anestesia dentro da medicina veterinária, que é muito importante quanto ao manejo, a gente saber trabalhar com esses fármacos, porque a gente tem um manejo tanto quanto diferente, muitas vezes, do que na medicina, e é muito importante a sedação, a tranquilização desses fármacos dentro da anestesia veterinária, né? Claro, toda essa disfunção de dor causada por esse estímulo doloroso muito intenso, multifatorial e prolongado, não é possível ser modulado apenas com uma classe de fármacos. É esse o grande problema que a gente tinha, apenas com a classe de fármacos dos opioides, né? Muita gente queria modular e tentar controlar essa dor do nosso paciente apenas usando opioide. E isso é se tentado até hoje, em muitas situações, né? No pós-operatório imediato, no transcirúrgico, fazendo altas doses de fármacos opioides, e a gente causa uma série de complicações, como a gente mostrou ali, e é muito difícil, quase impossível a gente fazer um trabalho de qualidade, uma analgesia de qualidade do nosso paciente, utilizando somente essa classe de fármacos, conhecendo as várias vias que a gente acabou de ver por aí. E depois de você ter as coisas desandadas, a alodínia, o início da dor crônica, a hiperalgesia, depois que o cavalo tomou Troia e entrou ali no povoado, é muito mais difícil a gente controlar essa alodínia, a gente controlar essa hiperalgesia, a gente controlar essa tolerância, né? Controlar essa dor crônica nesse nosso paciente, porque essa dor não foi tratada de uma forma adequada lá no início, né? Lá no protocolo anestésico, no momento mais crítico desse processo. Depois que isso aconteceu, é muito mais difícil. Quem trabalha com dor sabe o quanto é difícil a gente controlar tudo isso depois de já instalado. Por isso, vale a gente fazer essa revisão farmacológica dentro do nosso trabalho de anestesista veterinário, entender como funciona cada classe de fármaco. Existe realmente ainda pouca literatura de alguns fármacos específicos, mas existe bastante evidência e coisas pontuais de todas as classes, né? Não existe nenhuma que não foi estudada ainda na medicina veterinária dos nossos pacientes, e vale sim a gente começar a introduzir, a inserir esse conceito de protocolo de analgesia multimodal dentro dos protocolos anestésicos da medicina veterinária, sabendo bloquear os vários caminhos, entendendo os vários caminhos da dor, desde os nociceptores, ali dos gânglios, do neuroeixo, analgesia, anestesia do neuroeixo, até o sistema nervoso central, onde a gente está falando do sistema límbico, tálamo, córtex sensorial. Então, saber entender a atuação de cada fármaco em cada tipo de receptor, seja os opioides, sistema nervoso central e neuroeixo, alfa-2 agonista, bloqueando a sensibilidade dentro dos gânglios ali, bloqueando a sensibilidade dentro dos nossos receptores, a ação anti-inflamatória e a ação de modulação da lidocaína, que é sensacional quando se fala ali em nossos receptores. Então, saber entender um pouco mais desses conceitos de analgesia é isso que a gente precisa dentro da anestesia veterinária também. Até então, quando a gente falava de anestesia balanceada, a gente tinha isso daqui. Cirurgia de pequeno porte, se usa um anti-inflamatório esteroidal. É assim que se trabalha dentro da anestesia. Cirurgia de médio porte, um anti-inflamatório não esteroidal e um opioide leve, um opioide fraco, né? Uma cirurgia de grande porte, se aumentava a carga de opioide, talvez a dose, ou se passava com um opioide um pouco mais forte, né? Um pouco mais potente. Se mantinha anti-inflamatório não esteroidal. E no pós-operatório, como que se fazia com esse paciente? Fazia o anti-inflamatório não esteroidal e se aumentava a dose, talvez diminuísse a frequência, o tempo, o intervalo, aumentasse a frequência, diminuísse o intervalo entre as doses de opioide. E se baseava nisso, se baseia nisso em muitos lugares e em muitos serviços. Analgesia pós-operatória, principalmente, todo o trans aí nesses pacientes durante a anestesia veterinária. O que a gente precisa entender, então, são esses conceitos dos vários caminhos que a gente pode seguir, que a gente pode tomar para se fazer essa analgesia multimodal nesses nossos pacientes. Em se falando desses fármacos, eu vou citar alguns aqui para não ficar, não vou conseguir falar de todos, gente, não é esse o objetivo da aula, mas entendendo como que funciona cada um desses fármacos, né? Até então aqui, voltando em analgesia multimodal, a gente tem conhecendo todos esses caminhos. Hoje se fala muito da anestesia opioide-free, que ela é nada mais é do que aquela que se fazia quando se tinha só o agente inalatório para se fazer. A partir daqui, então, quando eu conheço cada mecanismo de cada fármaco para se fazer anestesia opioide-free, para você livrar o paciente de opioides, se torna fácil, porque eu tenho uma boa sustentação através de todos os outros fármacos nesse protocolo. Então, se torna muito mais interessante a gente entender. Não vou entrar na discussão de anestesia, necessidade ou não de anestesia opioide-free
aqui nessa aula, mas a gente se torna muito mais fácil entender o mecanismo e como se faz esse processo para retirada total de opioide, se é o que se deseja, se é o que se acha que tem benefício nesse protocolo anestésico daquele paciente específico, né? Quais as perguntas, então, que a gente tem na cabeça quando se fala desse protocolo multimodal, no seu uso clínico, na nossa rotina? Qual a combinação que eu vou usar? Qual a dose desses fármacos que eu vou utilizar? Faço em bombas separadas, em bomba junto? Como que eu vou fazer para fazer a administração desses fármacos? É um pouco disso que a gente tem que ir entendendo, por isso que eu bato na tecla de novo, de voltar na revisão farmacológica e da farmacologia desses fármacos. Vou colocar aqui a minha figura. Então, na prevenção de disfunção do sistema de dor, é ali que a gente vai utilizar. Né? Esse é o conceito, é por isso que a gente está utilizando. Na redução dessas complicações gastrointestinais, não é esse o nosso objetivo desse uso clínico. Em pacientes obesos e ou com dificuldade respiratória, eu não quero sedação prolongada ou depressão respiratória prolongada no meu pós-operatório, principalmente. Né? Cirurgias abdominais complexas. Cirurgias que necessitam de analgesia intensa e que não seja possível realizar bloqueio regional. Extremamente importante a gente pensar nisso, nesse protocolo. O que se fazia nessa situação? Né? Não se fazia um negócio muito legal, só aumentando exageradamente a dose de opioide, que era a única opção que a gente tinha até então para se fazer esse processo de anestesia nesses pacientes dessa forma. Né? E quanto aos bloqueios regionais, qual o conceito que tem acontecido quando se fala de bloqueio regional? A gente tem ali do central para o periférico a relação dos bloqueios e o que tem se buscado, o que tem acontecido quando se fala dos bloqueios regionais fazendo parte desse protocolo multimodal, é ele saindo um pouco mais do bloqueio do neuroeixo, da epidural e bloqueio raquidiano, e indo mais para as extremidades. A gente tem uma menor interferência em sistema nervoso central e uma série de intercorrências de complicações que podem acontecer, de inconveniências que podem acontecer quando a gente tem anestesia do neuroeixo. Então, também um outro conceito que entra dentro da analgesia multimodal e da anestesia com protocolo multimodal, a gente saindo do neuroeixo e indo para bloqueios paravertebrais, de plexos nervosos, tap block, que se usa muitíssimo, catéteres em face perineurais, o catéter saindo somente do catéter peridural, de analgesia pós-operatória, e indo para as fáscias e ao redor dos nervos, esses catéteres sendo inseridos, catéteres de infiltração em feridas, né? Então, é um pouco desse conceito que a gente tem também em se falando de anestesia loco-regional. A gente sai do neuroeixo e começa a ir para as extremidades, diminuindo as possibilidades de intercorrência e variações hemodinâmicas e situações indesejadas que a gente nesse nosso paciente, né? Falando um pouco dos nossos papers, alguns trabalhos mostrando, por exemplo, como eu tinha comentado, quanto a situação de efeitos do remifentanil, da hiperalgesia que o remifentanil pode causar em alguns pacientes. Tem esse trabalho aqui de 2009, da Anesthesiology, mostrando o efeito da hiperalgesia do remifentanil numa segunda intervenção no mesmo paciente. Tá? Esse trabalho mostrou uma hiperalgesia induzida por esse fármaco, onde a anestesia com remifentanil aumenta a dor pós-operatória em animais e humanos. Os autores então foram avaliar o impacto da duração desse remifentanil e os efeitos secundários da segunda cirurgia e sensibilização pós-operatória. O que eles observaram foi que em modelo incisional de dor, o remifentanil induz efeitos pró-nociceptivos dose-dependentes. A segunda cirurgia no mesmo lugar, nesses animais, desses cobaias que foram realizados esse experimento, em situações experimentais, induziram a hiperalgesia quando usado o remifentanil. Então, provando algumas das coisas que a gente disse ali, principal, dos efeitos desses fármacos utilizados ali quando se utilizava, então, nesse conceito de anestesia balanceada. Alguns outros conceitos mostrando a hiperalgesia que pode ser prevenida por alguns outros fármacos colocados aí no protocolo multimodal, como a cetamina, por exemplo. Eu não consegui encontrar o trabalho agora para colocar para vocês, mas esse trabalho da Anesthesiology de 2000, eu não tenho DOI aqui para buscar o trabalho, mas mostrando que essa hiperalgesia pelo remifentanil pode ser prevenida pelo uso de bloqueadores NMDA, como a cetamina, por exemplo, e o sulfato de magnésio, que podem ser fármacos utilizados dentro desse protocolo de analgesia multimodal, atuando nesse mecanismo de bloqueio de hiperalgesia que pode ser provocado por alguns fármacos opioides, né? E quanto a alguns outros fármacos utilizados, o magnésio entra aí dentro alguns deles que eu vou citar aqui nessa breve explanação. É um fármaco muito pouco utilizado ainda dentro da medicina veterinária. Na medicina eu sei que vocês médicos utilizam bastante dentro dos protocolos de analgesia multimodal, e a gente sim também, buscando referência, buscando revisão da literatura que existe e as evidências
dentro da medicina veterinária, também conseguimos usar com muito sucesso esse fármaco que eu acho extraordinário na modulação da dor dentro desses protocolos de analgesia multimodal. Mostrando alguns trabalhos, a gente tem utilizado a utilização de alguns trabalhos mostrando a dose que se usa do sulfato de magnésio, em torno de 30 a 140 miligramas. Isso são dados de vários trabalhos compilados aqui. Então, isso é o que se tem feito em doses, quando se fala em bolos, de 30 a 140 miligramas por quilo de sulfato de magnésio, uma infusão lenta, bolos lento, em torno de 10 a 15 minutos, e mantida em infusão contínua ao redor de 80 miligramas por quilo por minuto, que isso dá 1,33 microgramas por quilo por minuto, que é a infusão, a dose de infusão desse fármaco, onde a gente consegue uma boa analgesia, uma boa estabilidade, requerimento de menor quantidade de analgésicos, opioides e de fármacos anestésicos também no transcirúrgico. Então, essa é uma boa opção de uso quando a gente fala do protocolo de analgesia multimodal desses pacientes, né? Uma grande vantagem, uma das formas de atuação do sulfato de magnésio, então, é ser um antagonista fisiológico natural do cálcio, regulando sua entrada para o espaço intracelular, do principal mecanismo de ação do sulfato de magnésio, além de ser, então, um antagonista do receptor NMDA, assim como a cetamina, também numa localização específica do receptor, um pouco diferente desse dissociativo da cetamina. Promove o relaxamento muscular também, por redução da liberação de acetilcolina, inibe a liberação de histamina pelos mastócitos e estimula a produção de óxido nítrico. Então, ele tem um efeito vasodilatador de relaxamento de vasculatura lisa, de musculatura lisa da parede do vaso. Então, isso ele faz, ele te dá uma estabilidade hemodinâmica dessa forma, tá? com esse relaxamento. E o antagonismo, então, do receptor N-metildiaspartato, o NMDA, então, portanto, produzindo essas propriedades analgésicas, anticonvulsivantes e sedativas, assim como também a acetamina, que já é conhecido como fármaco dissociativo por todo mundo aí, também provoca, né? Então, é um fármaco que tem esse tipo de atuação. Eu trouxe algumas referências, alguns trabalhos mostrando a ação, então, desse fármaco. Aqui é um trabalho de 2016, um trabalho recente, mostrando algumas referências sobre o sulfato de magnésio dentro da medicina veterinária, um trabalho da Universidade de Guelph, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Guelph, mostrando essa atuação desse fármaco e algumas questões aí no que diz respeito, algumas referências sobre o sulfato de magnésio, algumas análises sobre esse fármaco, né? Então, mostrando aqui em humanos a principal distribuição do magnésio está intracelular. Por isso é tão difícil a gente mensurar. 99% dele está dentro da célula. Então, para a gente fazer uma mensuração do magnésio, essa mensuração não pode ser, talvez não seja fidedigna com a concentração de magnésio desse nosso paciente, né? Então, a maioria do magnésio está dentro da célula, o que torna difícil da gente fazer a mensuração. Muita gente pergunta, mas você não vai fazer a mensuração antes de fazer a reposição do magnésio? Isso não se faz, né? A gente não consegue fazer essa mensuração de forma fidedigna nesse nosso paciente, porque a maioria do magnésio, então, está dentro da célula, tá? Algumas situações, algumas causas de déficit de magnésio, o que o magnésio pode levar quando ele está em déficit, algumas situações que podem acontecer em sistema cardiovascular, neuromuscular e alguns distúrbios hidroeletrolíticos. Deixa eu me arrastar para cá, para poder vocês verem melhor aqui. Em sistema cardiovascular, então, algumas situações que podem acontecer quando eu tenho esse déficit de magnésio. O que vai acontecer? Eu vou ter um déficit de estabilidade, contratilidade e condutibilidade devido à diminuição de cálcio entrando por essa célula. Então, tem essa ação antiarrítmica, limitando a entrada de cálcio na célula como ação desse nosso fármaco. Tá? Em sistema neuromuscular, uma depressão de magnésio aumenta a estabilidade neuronal e a transmissão neuromuscular. Então, tem essa ação analgésica bloqueando esse receptor NMDA em sistema nervoso central. E em eletrólise, eu tenho essa depressão de magnésio, vai fazer com que esse potássio saia da célula também, acumulando no espaço extracelular. Então, a maioria das vezes que eu tenho diminuição de magnésio, naturalmente, eu também vou ter um aumento de potássio nesse nosso paciente. Isso é encontrado e é fácil da gente observar. O que é difícil é a gente mensurar o magnésio, saber quando o potássio está alto e mensurar para provar que esse magnésio está baixo também, né? Isso é devido a várias situações, né? Aqui tem as causas desse déficit de magnésio, que pode ser aí desde uma diarreia crônica ou aguda até diabetes, uso de diurético, uso de alguns fármacos, antibióticos, anti-inflamatórios, paciente nefropata,
de uma acidose tubular renal. Então, várias situações podem levar a esse déficit de magnésio que a gente não vai encontrar muitas vezes, né? A gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, é interessante, ele é um fármaco que tem uma ótima atuação nesse protocolo e com uma segurança muito grande, como eu mostro aqui nesse outro slide. A gente está vendo aqui, naturalmente ocorre, para ocorrer naturalmente esse excesso de magnésio é muito raro. Você tem uma ideia, para ter esse excesso ao redor de 1 grama de magnésio, em torno de 8,1 miliequivalentes, o que eu tenho em relação do magnésio para de grama para milha equivalente. Né? A gente está falando de uma dose de infusão de bolos em torno de 30 miligramas por quilo, em torno de 0,24 miliequivalentes. E aqui a gente está falando que uma dose tóxica, onde pode causar morte no nosso paciente, é ao redor de ao redor de 5, aqui embaixo, de 5,9 a 10,9 miliequivalentes por quilo. É essa a dose cumulativa que pode levar a algum distúrbio, isso depois da gente perceber várias situações onde perda de reflexo, diminuição de respiração, hipotensão, distúrbio de condução cardíaca, manifestação cutânea, enfim, antes mesmo da gente ter a causa de morte por hipermagnesemia, onde eu chego com uma dose muito alta, nessa dose aplicada, onde a gente está vendo no nosso trabalho dentro da medicina veterinária, é muito difícil da gente atingir essa dose máxima. A gente está falando de 30 miligramas por quilo, equivalente a 0,2 miliequivalentes, e 1,3 miligramas por quilo por minuto, equivalentes a 0,01 miliequivalentes. É uma dose mais de 10 vezes menor do que a dose que poderia ser tóxica para esse paciente. Isso nos dá uma liberdade e uma tranquilidade muito grande para trabalhar com esse fármaco, por conta dessa dose, dessa dose ser muito alta, esse limiar e essa janela terapêutica ser muito grande desse fármaco. Isso nos tranquiliza quando se faz o uso do sulfato de magnésio. É um fármaco bastante dinâmico e versátil para ser utilizado nessas situações. Trago alguns trabalhos aqui para citar, onde alguns trabalhos mostraram o uso desse fármaco dentro da anestesia, um trabalho recente da Anesthesiology de 2011, não tão recente assim, 2011, mas é um trabalho mostrando o magnésio essencial para os anestesistas. Então, mostrando ali as várias formas de atuação, os vários receptores de ação que se liga ao magnésio, como algumas coisas que a gente já comentou aí anteriormente, e esse é o trabalho de revisão mostrando os prós e contras desse fármaco dentro daquele protocolo anestésico, quando se fala em resultado de duração de analgesia, sem efeito de dor no pós-operatório, o aumento de efeito de dor no pós-operatório. Aqui do lado tem o maisinho e o menos, mostrando se houve benefício ou se não houve benefício nenhum com o uso desse fármaco nas diferentes populações estudadas, diferentes tipos de cirurgia. Tem uma série de trabalhos e mostrando aqui se houve ou não resultado, diferença desse protocolo, na atuação desse protocolo anestésico, utilizando ou não esse tipo de fármaco. Enfim, é uma das bases, é um dos pilares que podem ser utilizados também dentro do nosso protocolo analgésico. Não pode ser a base da analgesia substituir simplesmente o opioide por um outro fármaco, seja ele magnésio, o alfa-2 agonista, enfim, o anti-inflamatório não esteroidal. Não é essa a situação. É mais um pilarzinho ali que pode sustentar toda essa coluna da anestesia e da analgesia. É esse o objetivo que a gente tem de mostrar tudo isso aqui. E nas especialidades, aí, a atuação dele pode ser bastante benéfica. Em alguns endocrinopatas, por exemplo, a gente tem uma incidência grande, por exemplo, na medicina veterinária, do felcromocitoma, onde tem esse aumento de catecolaminas circulantes. Opa, deixa eu colocar aqui. Esse aumento de catecolaminas circulantes provocando uma série de distúrbios hemodinâmicos na manipulação. Esse magnésio, então, vai estabilizar a hemodinâmica pela inibição do lançamento de catecolaminas na corrente sanguínea e ação em nervo periférico. Né? Então, bloqueia essa intensidade da ação de catecolamina, bloqueio de receptores de catecolaminas, vasodilatação, efeito antiarrítmico, são todos efeitos contrários daquele que é provocado quando se faz a estimulação desse felcromocitoma, a excisão, na cirurgia de retirada, por exemplo. Né? É uma situação onde se tem grande benefício do uso desse protocolo multimodal, utilizando, então, esse tipo de fármaco dentro do protocolo. Né? Nos cardiopatas, o grande efeito antiarrítmico. Tem um trabalho, inclusive, não deve estar citado aqui,
mas mostrando e comparando o efeito antiarrítmico do sulfato de magnésio, inclusive com a amiodarona, em arritmias supraventriculares. Então, tem um efeito muito legal, muito parecido com o efeito, por exemplo, da amiodarona nas situações em alguns pacientes. Então, tem marcado efeito alfa com uma dilatação arterial e venosa sem depressão da função do miocárdio. Pacientes cardiopatas, onde eu quero estabilizar, e o principal tratamento, a gente sabe, desses pacientes cardiopatas é encaixar esse volume e fazer essa vasodilatação para diminuir, muitas vezes, situações de edema pulmonar e de edema generalizado. Então, esse fármaco pode entrar nesse protocolo como atuação nessas situações, nesses pacientes cardiopatas, né? Alguns efeitos colaterais que podem acontecer com esse aumento do magnésio. Alguns efeitos que a gente já falou ali anteriormente, né, mostrando aí um aumento da sedação, muitas vezes, aumento do tempo de ação do bloqueador neuromuscular, isso é evidente, isso acontece, e a gente tem que ter essa noção que isso pode acontecer. E uma das únicas contraindicações do uso desse fármaco, de reposição disso, é nos pacientes nefropatas, onde eu não vou ter uma eliminação, e aí posso ter, sim, um aumento da concentração desse íon na circulação, tanto intracelular quanto extracelular, porque eu não estou eliminando nesses pacientes nefropatas. O principal caminho de eliminação é em sistema renal desse agente, né? Aqui mostrando especificamente na espécie canina, então, eu fui atrás de trabalhos que pudessem mostrar evidência de intoxicação ou de algum efeito colateral desse fármaco. Então, alguns efeitos do sulfato de magnésio na hemodinâmica e função renal de cães anestesiados com pentobarbital sódico, por exemplo, um trabalho antigo de 1996, da Revista Brasileira de Anestesiologia, mostrando então esse estudo do magnésio sobre a função hemodinâmica renal nesses cães anestesiados com pentobarbital, onde não houve diferença entre os grupos nos parâmetros de clearance e fluxo renal. O grupo 2, que foi o grupo utilizado, o magnésio, teve uma facilitada excreção renal de sódio, foi alguns achados desse trabalho, né? Um outro trabalho mostrando aqui a influência da administração perioperatória do magnésio, sulfato de magnésio, na dose total dos anestésicos gerais. Então, houve uma diminuição geral aqui, voltando aqui, houve uma diminuição geral da quantidade de anestésico geral que se utilizou. Esse é um paciente da medicina, esse é um trabalho da medicina, não é um trabalho na medicina veterinária, mostrando, então, essa redução do uso de anestésicos gerais quando se fez a utilização do sulfato de magnésio dentro do protocolo multimodal, por exemplo, tá? E aqui em cães, mostrando os efeitos do magnésio e do propofol na concentração alveolar mínima, prevenindo, então, a movimentação dos pacientes quando utilizado o sevoflurano na anestesia. Nessa situação, então, estava comparando os vários protocolos, nesses 6 animais anestesiados, 3 vezes, então foram 3 protocolos utilizados nos mesmos animais, com 1 semana de intervalo em cada um. Tá? Nesse protocolo, olha só a dose que foi utilizada, com a dose de bolos de 40 mg por quilo, né, nesse grupo 1, de sulfato de magnésio, e uma taxa de infusão de 15 mg por quilo por hora. A gente está falando lá naquele outro trabalho de 1,33 mg por quilo por minuto, isso dá em torno de 80 mg por quilo por hora. Essa taxa é uma taxa bem menor do que a outra taxa que a gente estava utilizando, onde a gente buscou em outros trabalhos. Esse trabalho não mostrou diferença significativa no uso de magnésio nesse protocolo anestésico, provavelmente por conta da dose que foi utilizada, uma dose baixa, para se alcançar o efeito desejado de diminuição do uso de fármaco inalatório. Enfim, mas para a gente ter uma noção dos trabalhos prós e contras que a gente busca, que a gente tem aí dentro do sulfato de magnésio. E várias outras coisas vêm acontecendo, né? Dentro da medicina a gente vê hoje o uso do beta-1 bloqueador como analgésico também, e não só como ação beta-bloqueadora em sistema cardiovascular, onde a gente tem ali um fármaco que pode causar essa modulação da dor, que vem mostrando ser benéfico, com alguns trabalhos mostrando essa modulação na analgesia. Ele é um beta-1 seletivo, a gente sabe que ele é metabolizado por esterase plasmática, tem uma latência curta, tem esse efeito cronotrópico negativo, é claro, é um beta-bloqueador, com efeito inotrópico negativo também, porém, possui uma propriedade analgésica e adjuvante, bloqueando esses receptores adrenérgicos de via ascendente e diminuindo essa ação do glutamato, bloqueando o receptor NMDA, inibindo essa sensibilidade dos nossos receptores quando acontece essa descarga adrenérgica. Então, muitos trabalhos têm mostrado a evidência de que o esmolol, um beta-bloqueador, pode ter sim atuação dentro desse protocolo analgésico, né, modulando essa dor por alguns outros mecanismos que a gente também ainda
na medicina veterinária pouco tem se estudado, como se já tem algumas evidências, como nesse trabalho da anestesia analgésica de 2017, recente, mostrando nessa revisão sistemática o uso do esmolol e a redução do requerimento de analgésico e anestésico nesses pacientes, né? Então, o mecanismo de modulação da dor pelo esmolol não está totalmente claro, mas a gente sabe que pode acontecer essa regulação deixa eu colocar aqui, a regulação desse nosso voltagem no canal de cálcio, que estimula essa proteína G da membrana celular, enfim, a modulação que acontece quando há a descarga adrenérgica e a estimulação de receptor beta diretamente. São alguns caminhos, alguns meandros aí que a anestesia vem seguindo e traçando para a gente conseguir chegar e ter esse protocolo efetivo, modulando a dor de uma forma aceitável, desejada e conseguindo reduzir a quantidade de opioides que se usa. Um adendo que algumas pessoas já me falaram, pô, Alex, na medicina veterinária, por tanto tempo se usou tão pouco opioide, foi tão difícil colocar o opioide dentro da medicina veterinária, os animais sentiam muita dor no pós-operatório. Agora vem você ou vem algumas pessoas falando para retirar o opioide do protocolo analgésico, anestésico. Não é bem assim, não é retirar o opioide. Acho que vocês estão entendendo onde a gente quer chegar. A gente quer sim reduzir e provocar sim um benefício para esse paciente, melhorar essa qualidade analgésica desse nosso paciente, né? A gente não está querendo retirar o opioide da situação, mas sim diminuir o seu uso, o seu abuso, porque isso também causa alguns problemas, algumas situações deletérias para o nosso paciente e por conta da circulação, por uma questão social e civil também, isso acontece, né? Então, esse é o grande objetivo dessa retirada e da construção desse protocolo multimodal. Portanto, de extrema importância, a gente aqui citou 2 fármacos só para poder exemplificar e ilustrar essa situação, mas a gente fazer essa revisão farmacológica do que tem sido utilizado no nosso protocolo, na nossa rotina diária de protocolo anestésico. Eu estou utilizando alfa-2 agonista, lidocaína, cetamina, magnésio, enfim, estou sabendo fazer um bloqueio regional de uma forma decente e efetivo, saber encaixar e testando, né, os vários tipos de fármacos e colocando o fármaco, não é para você fazer tudo de uma vez, e agora vamos comprar 5 bombas de infusão e colocar um em cada bomba e vamos lá tocar, porque é dessa forma que se faz anestesia agora, porque a anestesia é só intravenosa, porque a anestesia inalatória não se faz mais, porque é esse o conceito que a gente tem agora. A coisa não é bem assim. A gente tem que ter racionalizar esse uso e saber entender as várias formas de ação de cada fármaco e em qual situação que eu vou utilizar cada um deles. Então é dessa forma que a gente tem que entender esse protocolo de anestesia, de analgesia multimodal, né? É um grande prazer trazer essas questões aqui para vocês. Entender, então, esse conceito todo de analgesia, de anestesia multimodal, esse é o nosso objetivo de mostrar e trazer à tona aí essas várias opções e atuação que o anestesista veterinário pode ter. Mais uma vez eu queria agradecer o convite, a participação nesse grandioso evento, isso é sensacional, é de uma grande valia para a ciência, para a medicina veterinária, essa confluência, essa divisão de ideias e troca de ideias é essencial para a gente poder fazer um bom trabalho, seja ela na anestesia que for, independente da espécie. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem aí com Anestesia On.